Olá, boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para esse evento, para a gente começar essa comunidade que eu chamei de Clube do Hemograma, né? Ah, então, em primeiro lugar, sejam bem-vindos a esse encontro. Não vamos chamar de uma aula, nós vamos chamar de um encontro. Eu queria começar me apresentando primeiro. Meu nome é Fábio Benedetti, eu sou médico hematologista, sou formado há pouco mais de 20 anos, sou especialista, portanto, em hematologia e hemoterapia, sou especialista em clínica médica, sou pós-graduado em gestão 4.0 também. Tá? E por que que a gente começou com essa ideia do Clube do Hemograma? Por que que tudo isso iniciou? Então, isso começou principalmente depois que eu comecei a dar aula na faculdade. E aí, diversos alunos, essa conversa que a gente tem com diversos alunos, mostrou que isso era uma coisa muito deficiente na faculdade, o ensino de técnicas muito mais práticas com relação ao ensino médico, o ensino das questões hematológicas, sobretudo, né? E a gente queria saber, muita gente queria saber como é que se interpreta hemograma, mas queria saber uma maneira prática, o dia a dia para se interpretar o hemograma e saber sobre diversas doenças, saber diagnosticar diversas doenças. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, e com certeza vocês já fizeram isso muitas vezes, por diversas vezes, parece que o estudo, o ensino teórico está um pouco desconectado da prática. O que acontece na teoria não é o que a gente vê no dia a dia, não é o que vemos com os pacientes. E isso causa uma grande dificuldade para todo mundo, né? E por que que isso acontece? Porque muitas vezes esse estudo, essa tentativa de transmissão de conhecimento, ela esbarra em uma questão muito importante, a experiência clínica de quem está ensinando. Então, sem essa experiência, sem esse dia a dia, torna tudo mais difícil no aprendizado, né? E aí a gente tem que pensar, o que que a gente precisa realmente para avaliar os nossos pacientes? O que que a gente precisa para ter segurança de que a gente está fazendo a coisa certa? O que a gente precisa para entender os nossos pacientes, entender os exames dos nossos pacientes, né? Como a gente vai fazer diagnósticos de forma rápida, de forma prática, de forma efetiva, que realmente resolva o problema dos nossos pacientes, sem que a gente passe a vida inteira estudando, lendo muito a fundo cada especialidade, né? Lendo tratados e tratados de hematologia sobre hemograma. Como a gente vai fazer isso, né? Por que que isso aconteceu, né? Então, isso se reflete nas avaliações dos pacientes, que muitas vezes são feitas de forma equivocada. Isso se reflete na falta de avaliação. Muitas vezes os pacientes chegam para o especialista, muitas vezes muito mal avaliados, muitas vezes até não avaliados, aparentemente não foram avaliados. E muitas vezes são problemas simples que podem ser resolvidos no consultório, no dia a dia. Vocês podem resolver esses problemas sem maiores dificuldades. Apesar de no hemograma não servir só para a gente ver anemia e infecção, como a maioria das pessoas pensa. Para isso, a gente só precisa ter um método, a gente só precisa saber seguir um caminho adequado para que a gente consiga chegar nesse conhecimento, em transformar esse conhecimento, na verdade, em sabedoria para que a gente possa avaliar os nossos pacientes, né? Mas como que a gente chega nisso, né? Então, a grande verdade é que a maioria das coisas que a gente estuda, o que a gente vê nos livros, fala muito sobre como a gente vai tratar os pacientes, eventualmente como a gente vai diagnosticar os pacientes, mas na verdade ela não trata do primeiro contato com o paciente. E, em verdade, o primeiro contato com o paciente passa pelos exames mais simples, passa pelos exames mais solicitados na clínica médica, como o hemograma. E para a interpretação desse hemograma e das doenças que fazem alterações desse hemograma, é muito difícil da gente encontrar informações.
Por vezes parece que as informações estão espalhadas, estão perdidas, ou então se repete muitas e muitas vezes as informações sem que a gente entenda para que realmente elas servem e saiba como aplicá-las na prática. E aí a gente não consegue entender, não consegue aprender isso com ajuda, de forma adequada. A gente vai precisar de ajuda de pessoas que já estão trabalhando há mais tempo. E a gente vai aprendendo com a experiência de outros colegas. Só que muitas vezes esses colegas não têm a experiência que deviam ter. Muitas vezes esses colegas não têm o conhecimento teórico para agregar a experiência. E é por isso que a gente está aqui, para tentar juntar tudo isso. Tá? E para que a gente forme pessoas que sabem olhar o hemograma, que sabem diagnosticar os pacientes, que saibam tratar os pacientes sem que sejam especialistas. Por falar em especialistas, vocês já se pararam para perguntar o que os especialistas pensam dos encaminhamentos de vocês? Quando vocês encaminham o paciente, vocês estão encaminhando da forma adequada? Vocês realmente avaliaram esse paciente e sabem que ele precisa do especialista? Ou simplesmente mandaram adiante o paciente porque não sabia o que estava encontrando no exame? É isso que nós vamos resolver nas nossas aulas. Nos nossos encontros, melhor dizendo, porque a ideia é que aqui a gente forme uma comunidade, que a gente possa discutir os nossos exames. Sim, eu vou trazer vários exames para vocês, mas a ideia é também que com o tempo vocês passem a trazer exames dos pacientes de vocês, para que vocês também discutam esses casos. Então, vamos parar de enrolar e vamos começar a falar um pouquinho do que realmente importa, que são do nosso hemograma.